tá. Bom, então, vocês podem abrir as suas Bíblias aí no livro de Êxodo, no versículo 8 ao 11, é um mandamento que a gente vai se aprofundar aqui hoje, tá? Amém. Então, vou gravar aqui no grupo também. Vamos lá, gente. Êxodo 20, do 8 ao 11, diz assim: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos e filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Graças a Deus. Bom, a primeira coisa que eu quero ver com vocês sobre esse mandamento, vocês viram que eu destaquei, né, alguns pontos aqui, para a gente ver juntos. Mas eu quero mostrar para vocês, quero perguntar para vocês, será que Deus precisa descansar? Deus precisa de descanso? Né? Não. O que ele queria nos revelar ao dizer isso? Tá? Então, a gente sabe que existe algo escondido dentro desse mandamento. Por quê? Porque Deus não precisa de descanso, né? E a palavra diz que ele descansou no 7º dia, tá? Lá em Gênesis, capítulo 2, logo no comecinho da história da humanidade, no versículo 1 a 3, diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, ele descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, ou seja, o separou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, para começar, esse descanso no 7º dia, ele tem a ver com tudo que Deus fez, com a criação dele, entendeu? Porque ele cria tudo em 6 dias. Então, ele trabalha do 1 ao 6º. Porém, ele separa o 7º. Ele faz do 7º um dia diferente dos outros dias. Um dia onde ele descansa, onde ele olha para a sua obra e se sente satisfeito. Então, eu coloquei aqui, descansou no sentido de olhar para toda a sua obra e se sentir realizado, se sentir satisfeito com tudo que tinha acabado de criar. Tá? Aí, você vai lá para Isaías, capítulo 40, versículo 28, e você vai ler que não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Então, o Senhor Deus, ele não se cansa, Deus não dorme, Deus não cochila, entendeu? Então, aqui está bem claro que esse descanso é no sentido de estar satisfeito com aquilo que ele tinha acabado de criar. Tá? Dia de glória, né? Oi? Dia de glória, né? Dia de glória, exatamente. Tá? Então, diante disso,
o que ele queria nos revelar com este mandamento? O que ele queria nos revelar? Ainda na antiga aliança, se você olhar para a lei, para o livro Levíticos, né, que trata bastante sobre as leis de Deus, no capítulo 25, do 2 ao 4, olha o que está escrito. Diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que eu dou a vocês, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas, no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras e nem aparem as suas vinhas. Ou seja, aqui a gente percebe que Deus, no 7º, ele separa a terra para ele mesmo, tá? Então, a gente precisa entender que as coisas, as leis, as coisas da antiga aliança, elas eram também uma espécie de sombra, de tipologia para as coisas futuras que iriam se manifestar e se revelar em Cristo, certo? Então, a gente tem que entender que, olha só, não foi só o 7º dia que Deus separou para o seu descanso, né? E para o nosso descanso também. Mas, olha aqui, o 7º ano. A terra, ela trabalhava 6 anos. O 7º ano teria que ter um sábado, seria como um sábado de descanso para a terra. Então, a gente vê aqui que na própria lei da antiga aliança, Deus, ele separa a própria terra que ele criou para ele mesmo no 7º ano, tá? Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo, um povo separado. Está em Ezequiel 20, 12. Então, Deus separou o seu povo também neste dia, revelando assim quem lhe pertence, quem está nesse descanso do sábado junto com ele. Quem? O seu povo, o povo santo, porque o descanso do sábado se tornou um sinal entre o povo de Deus e o próprio Deus. Tá? Então, se você olhar para esse mandamento na antiga aliança, você vai ver que, bom, não existe nada referente ao domingo. O domingo é o primeiro dia da semana, tá? Mas o sábado, o 7º, sim, esse foi separado para o descanso, para evidenciar, né, como um sinal aqui, ó, para evidenciar, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Então, o sábado, o 7º, também é para evidenciar quem pertence a Deus, quem não pertence a Deus, quem é a sua igreja, quem são os seus filhos espalhados aí pelo mundo todo na terra. Então, vai pegando essas sombras que estão na antiga aliança. Agora, eu vou tentar destrinchar para você a revelação escondida, a revelação que existe por trás do 7º, tá? Então, diz assim, porque lá no Salmos 90, tá? Isso é Antigo Testamento ainda. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que se passou, e como a vigília da noite. Então, veja só, o salmista, ele está comparando um dia como se fosse para Deus 1000 anos. Ele está fazendo uma comparação assim, entendeu? Só que aí vem o apóstolo Pedro, que já é Novo Testamento, na sua segunda carta
no capítulo 3, e ele vai fazer uma referência ao que o salmista disse no Antigo Testamento. E ele vai conectar o que o salmista disse, que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. Ele vai conectar com a volta de Jesus. Então, o que estava escondido para nós neste mandamento começa a ser revelado. Olha o que ele fala, do versículo 3 e depois eu vou pulando aqui e a gente vai chegar no 9. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, andando segundo as suas próprias vontades, tá? Ou paixões. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, os pais, né? Ele fala, quem são os pais? Abraão, Isaque e Jacó, os pais da fé. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí pula para o versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como se fossem 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. O Senhor, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, tá? Então, ele está conectando aqui claramente essa questão dos dias serem como se fossem milênios para Deus, com a volta de Cristo, ok? E aí, olha isso aqui, gente, que interessante. O mistério dos 7 milênios. Aqui está essa referência de Pedro, né? E aqui está uma referência do livro de Malaquias sobre o fato de que Jesus, ele também foi dito aqui pelo profeta Malaquias como o sol da justiça. Então, olha só esse gráfico. Aqui, nós vemos a eternidade, e aqui a gente vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí a gente vê a eternidade aqui de novo, tá? Olha aqui essas setas, de eternidade a eternidade. 1 Crônicas 29, 10 diz assim: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Então, a gente sabe que para Deus, ele está aqui na eternidade e ele vai acabar também na eternidade. Porém, no meio disso, existe a história da humanidade contada em 7 etapas, contada em 7 dias. Foram 6 dias de criação, não foram? E um dia para o descanso, tá? E se a gente contar, se a gente transformar esses dias da criação em milênios, tudo vai se encaixar. Por quê? Na Bíblia, a Bíblia também é um documento, gente, tá? Então, ali, desde Adão, olha, veja aqui, ó, primeiro dia, né? Deus criou a luz, certo? Ele fez a separação entre a luz e as trevas, ok? No primeiro dia. Porém, no primeiro, aqui vamos pensar no primeiro milênio, a gente tem o quê? Aqui o nascimento de Adão, né? A criação de Adão, né? E aqui na Bíblia, a gente tem o registro das genealogias. Então, a gente tem registrado com quantos anos Adão tinha quando nasceu o seu descendente Sete, por exemplo. Aí, quantos anos Sete tinha e gerou um outro descendente? E aí, você consegue fazer a contagem dos anos.
Então, você acaba descobrindo pelas genealogias que tem na Bíblia, que de Adão até Enoque, até o nascimento de Enoque, por exemplo, se passaram quase 1000 anos, tá? Depois, logo no comecinho do segundo milênio, nasce Noé, que era neto de Enoque, né? Neto ou bisneto? Bisneto de Enoque. Noé era bisneto de Enoque, tá? Aqui, olha, passados um pouquinho mais de 2000 anos da criação do homem, de Adão, nasce Abraão aqui, ó, na entrada do terceiro milênio de contagem, de cronologia da Terra. Daí, passa-se mais um tempo, vem o rei Davi. Tá? Então, Davi, ele nasce aqui entre o terceiro e o quarto milênio, nessa transição. Jesus, ele nasce na transição do quarto para o quinto milênio. E, se a gente entender, a gente vai ver que já faz 2 anos que Jesus nasceu na Terra. 2 anos, 2000 anos, ok? Então, a gente já passou o quinto milênio, o sexto milênio, nós estamos entrando no sétimo milênio, entendeu? Então, veja só, olha o que está escondido aqui. Se a gente olhar para os dias da criação, a gente vai ver que no primeiro dia ele fez a separação da luz com as trevas. No segundo dia foi a separação das águas que estão embaixo, das águas que estão em cima, e vem a criação do firmamento, que é o nosso céu, ok? No terceiro dia aparece a porção seca, a terra. No quarto dia acontece a criação do sol, da lua, das estrelas, certo? E fazendo uma referência, olha, até o nascimento de Jesus, né? Olha, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ele vem justamente no quarto milênio, fazendo que tem ligação com o quarto dia da criação, tá? Olha quanta são conexões. A palavra de Deus, ela se conecta muito nas figuras, nas linguagens, né? No quinto dia foi a formação dos animais, da vegetação e tudo. E no sexto dia ele cria o homem. E no sétimo, não à toa, é o descanso. Por quê? Porque aqui, se você transforma em milênios, você vai saber que o sétimo milênio, para nós aqui na Terra, será o reino milenar de Jesus Cristo. Será o tempo do nosso descanso. E isso está revelado em Apocalipse 20, que a gente vai ler juntos hoje. Então, você começa a perceber o seguinte, olha. De Adão até Abraão, até o nascimento de Abraão, que é aqui, ó, nesses 2 primeiros milênios da Terra, de história da humanidade, nós temos o tempo dos gentios, tá? O povo de Israel, ele nasce através da descendência de Abraão. Então, aqui, ó, é tempo dos gentios. De Abraão até Jesus, nós temos o tempo dos judeus, dos israelitas, né? Porque Judá é uma tribo de Israel. Então, nós temos o tempo dos israelitas aqui, nesses 2 milênios. Depois de Jesus, a gente vai entrar no período que vai ser conhecido como tempo da Igreja de Cristo, que é formada por judeus e gentios, ou seja, por todos aqueles que creem em Jesus. E na entrada do sétimo,
a gente vai ter um tempo de descanso, que é o reino milenar de Jesus Cristo. Então, eu trouxe essa imagem para facilitar, para que vocês vejam o que está escondido por trás desse mandamento, tá? Eu vou fazer a conexão de tudo isso que eu falei com o Apocalipse 20, porque o Apocalipse 20, ele vai caracterizar para nós o que é o sétimo milênio, o que é a vinda, o que vai acontecer depois da volta de Jesus e por que a gente fala que vai ser por 1000 anos? Por que a gente está falando que é? Porque que a gente está falando que é sétimo milênio? Porque a gente sabe que nós estamos no final do sexto milênio, entendeu? Nessa contagem bíblica aqui, ó. Tá? Se você pegar as genealogias, você chega até Cristo, aqui no quarto milênio, entendeu? Se você contar mais 2000 anos, que é o que a gente já sabe que se passaram depois da volta de Jesus, da vinda de Jesus, nós estamos aqui, olha, no finalzinho do sexto milênio. Olha aqui os 2000, entendeu? Nós estamos entrando no sétimo milênio, tá? É como se a gente estivesse entrando no descanso. Eu vou ler em Apocalipse 20 para fazer as conexões, mas até aqui eu quero perguntar para vocês se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vocês estão entendendo isso, gente? Estou entendendo. Sim. Nessa imagem que eu coloquei, faz sentido para vocês? Sim. Eu estou entendendo, sim. Eu também. Tá bom. Tá bem explicadinho, bem legal. Tá, eu vou ler o Êxodo 20, a gente vai conseguir conversar até melhor sobre isso agora, tá? Então, olha só. Abre aí na sua página, não é, na sua Bíblia, não é Êxodo 20, é Apocalipse 20, tá? Diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Eu vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Porém, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, vamos por partes. Até aqui. Vocês entenderam que a Bíblia, no Apocalipse 20, ele revela que com a volta de Jesus acontece ou vai acontecer um período de 1000 anos de reino de Jesus na Terra?
Não é verdade? É daqui que a gente está tirando isso aqui, olha. Como que a gente sabe que ao final do 6º milênio vai ter o 7º milênio? Por quê? Porque a gente sabe que a Terra, ela vai entrar num período de descanso com a volta de Cristo aqui, olha. Entendeu? E por que fala que a Terra está em descanso no reino de Deus? Porque o diabo, que é o que tira a paz das pessoas, que é o que não dá descanso nenhum, ele vai estar preso, tá? E como que a gente sabe que esse reino de Deus, ele não é no céu, ele é na terra? Porque está escrito aqui, olha, eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o diabo. Então, tudo acontece aqui. Com a volta de Jesus, esse anjo, ele desce do céu para prender o diabo no abismo, que é um outro lugar que existe, né? E que vai ser o lugar da prisão de Satanás durante esses 1000 anos. Tá? E aqui está contando que aconteceu, ao mesmo tempo que Satanás foi preso, aconteceu a primeira ressurreição dos mortos. E está falando aqui que quem ressuscitou foram as almas daqueles que foram degolados porque sustentavam o testemunho de Jesus, sustentavam a palavra de Deus na vida deles e não adoravam a besta e nem a sua imagem, entendeu? Esses que morreram em Cristo, eles ressuscitaram, olha, viveram de novo para reinar com Cristo durante os 1000 anos, para entrar no reino, entendeu? Agora, esses que ressuscitaram aqui, eles não vão mais morrer, nunca mais, porque sobre estes não tem poder a segunda morte. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, esses aqui, eles já passaram da morte para a vida eterna, tá? Só que os outros mortos, aqueles que não morreram em Cristo, eles não ressuscitaram aqui nessa primeira ressurreição. Vocês entenderam isso? Então, a Terra, ela vai passar por um período de governo de Jesus, e é um período de 1000 anos, e é um período de descanso para nós e descanso para a Terra. Vocês conseguem perceber as sombras da antiga aliança mostrando essa realidade para nós? Esse aqui, ó, isso aqui que vai acontecer na volta de Cristo é o verdadeiro sábado, é o verdadeiro descanso que Deus vai dar para o seu povo. Entendeu? Aí, continuando as características desse período, né? Diz aqui, olha, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, quando que vai acontecer isso? Vamos imaginar aqui, olha, nesse gráfico. Imagina que aqui Cristo voltou no final do 6º milênio, entrando para o 7º, aí ele vai governar todos esses 1000 anos, e aqui no final do 7º milênio, no final do sábado, o que vai acontecer? Satanás será solto da sua prisão. Antes da gente entrar no 8º dia, que é um dia que não existe, porque é o dia eterno, o diabo aqui no finalzinho do 7º milênio vai ser solto da sua prisão, tá? Tá escrito aqui, olha.
e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Por isso que o reino de Cristo não é no céu, ele é estabelecido na terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra. De novo, tudo isso está acontecendo na terra. Isso não está acontecendo no ambiente celestial, segundo a palavra de Deus. E cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então, vocês estão entendendo que Satanás, no final desse 7º milênio, ele vai ser solto para quê? Para convencer as pessoas a guerrear contra Jesus, contra o rei, para tirar Jesus do governo, entendeu? E ele vai convencer um exército. Pessoas vão ainda, mesmo vivendo sob o governo de Jesus Cristo, as pessoas ainda vão se rebelar e ainda vão querer seguir o diabo. E muitos irão formar um exército, e eles vão fazer o quê? Eles vão lá sitiar o arraial dos santos. Quem são os santos? Os santos são as pessoas que ressuscitaram na primeira ressurreição, e são as pessoas que estavam vivas na volta de Cristo e tiveram seus corpos transformados quando Jesus voltou. Entendeu? Esses são os santos. Tá? É o povo santo de Deus que entrou no seu reino. Eles, o diabo e o seu exército, vai cercar o arraial dos santos, a morada dessas pessoas. E a cidade amada, que cidade é essa? De onde que Cristo vai governar a terra? Aonde que o trono dele será estabelecido na terra? Na cidade de Jerusalém. Desculpa, gente. Tá? Então, é ali que o inimigo vai fazer guerra para tirar Jesus do poder. Só que o que vai acontecer? Vai descer fogo do céu e vai devorar a todos. Não vai haver guerra, porque eles irão morrer. Vai ser uma guerra sobrenatural, tá? E aí eles vão ser mortos, tanto o exército, né? Quanto as hostes malignas, Satanás e seus demônios, certo? Aí ele vai falar, olha, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Ou seja, o diabo, aqui nessa ocasião, ele foi lançado no inferno. Então, é aqui que começa, né? O inferno, ele é real nesse contexto, entendeu? Aí ele fala que depois que ele é lançado, né, nesse lago de fogo e enxofre para ser atormentado, porque é a condenação dele, tá? Ele foi condenado aqui. E lembra que a gente já leu lá em Mateus, capítulo 25, que o inferno, ele foi criado para o diabo e seus anjos, né? Só que todos aqueles que seguem o diabo e as obras dele terão a mesma condenação que ele. Por isso que as pessoas irão para o inferno, certo? Bom, depois disso, depois que ele é lançado no inferno para ser condenado, né, para sempre, João relata o seguinte, olha, eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar mais para eles. Ou seja, aconteceu aqui uma transformação, tá?
Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, que na verdade não, a tradução aqui é o Sheol, que significa sepultura. Então, a morte e a sepultura deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Vocês percebem que esta é a segunda ressurreição? Ao final do milênio, ao final dos 1000 anos, quando Satanás é solto, após a sua condenação ao inferno, acontece o quê? Se estabelece o juízo final. E aquelas pessoas que não ressuscitaram com a volta de Cristo, elas irão ressuscitar agora, para estar diante do trono branco de Deus e serem julgadas. Lembra que eu sempre falo para vocês que ninguém será condenado sem antes passar por um julgamento? Então, todo esse período de 1000 anos, quem não ressuscitou para entrar no reino de Jesus, continuou na morte. Entendeu? E vai ressuscitar aqui, ó, quando o juízo for estabelecido, tá? Aí ele fala que essas pessoas serão julgadas segundo as suas obras. E a morte e o inferno, né, no caso, a sepultura, foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, é a morte eterna. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A partir daqui, a gente entra no capítulo 21 de Apocalipse e a gente vai entrar no 8º dia. A partir daqui, a gente vai entrar na eternidade aqui, ó. Que aí você vai ler aí na sua Bíblia, no capítulo 21. Eu vi novos céus e nova terra, né? Você vai ler que o trono de Deus, ele desce na terra para Deus habitar com os homens e que a morte já não existe, entendeu? Que a dor já não existe, o luto já não existe. Por quê? Porque agora, na eternidade, já foi... na verdade, nesse último julgamento, nesse juízo do trono branco, já foi estabelecido o destino eterno de todos os seres humanos que nasceram na Terra. Entendeu? Eles ressuscitaram e foram julgados. Além das pessoas que não ressuscitaram na volta de Cristo, quem mais foi julgado aqui nesse grande juízo desse trono branco? Todas as pessoas que nasceram durante esse período aqui de governo de Jesus na Terra, porque vão existir nações que vão sobreviver à volta de Cristo. Pessoas de carne e osso que não foram transformadas, né, para a vida eterna, mas que são sobreviventes. Esses sobreviventes, essas nações restantes, elas irão repovoar a terra durante esse período aqui. Elas terão filhos e filhas, tá? Essas pessoas, elas vão nascer, viver e morrer nesse período de 1000 anos. Só que quando elas vão morrer, e aí elas vão chegar aqui no finalzinho dos 1000 anos, quando for estabelecido o juízo do trono branco, elas também irão ressuscitar para serem julgadas. Então, aqui no juízo do trono branco, vai acontecer condenação e salvação também.
tá bom? Por isso que aqui, ó, por isso que aqui no final da história é o juízo final. Tá? Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Porque ele vai trazer toda a humanidade à vida novamente para receberem o seu destino eterno, que é entrar novamente na eternidade, que aqui vai fazer referência ao 8º dia. Vocês percebem como tudo se encaixa, gente? O que vocês acharam dessa... Vocês conseguiram compreender essa leitura, essa conexão do milênio com o 7º dia da criação? Vocês conseguiram perceber como que o 7º dia da criação, ele traz uma clara referência ao reino de Jesus, que vai ser um período de descanso da terra? Bom, então, é importante que vocês estão acompanhando até aqui. Ó, eu coloquei aqui mais uma imagem para mostrar para vocês, de uma forma resumida, os acontecimentos, tá? Só que tem erro aqui. Então, eu coloquei, onde está o erro? Porque você imagina o que a religião não faz com essas informações, né? Você já conseguiu imaginar, né? Que cada um pensa de um jeito, interpreta de um jeito, ensina de um jeito, né? Então, vamos lá. Diante do que eu li nesse capítulo 20 para vocês, nós vamos descobrir juntos aonde está o erro. Então, vai. Últimos dias. A expressão últimos dias, aqui, nessa imagem, se refere a quais dias? Quais são os últimos dias, gente? Só pode ser os 5 e os 6. Sim, Vocês concordam? concordo. Se falasse último dia, eu ia falar que era o 6. Mas a expressão está no plural. Fala dos últimos dias. Então, é pelo menos 2 dias, certo? Uhum. Depois que Jesus vem na Terra, começa a ser usada essa expressão para se referir a esse período aqui, ó. Desde a primeira vinda dele até a sua volta. A gente conhece na Bíblia como sendo os últimos dias. E aí agora deu para entender, né? Nossa, mas se passou 2000 anos. Só que para o Senhor, 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos, entendeu? Então, aqui nesse gráfico aqui, olha, os últimos dias vai acontecer o quê? No finalzinho deles, do 6º para o 7º, vai acontecer a volta de Jesus, vai acontecer a ressurreição dos justos, daqueles que foram perdoados, justificados. Isso é a primeira ressurreição, certo? Que a gente leu lá no capítulo 20. Vai acontecer a ascensão dos vivos, conhecida na Bíblia como arrebatamento, que é o encontro dos vivos com seus corpos transformados, já em corpos eternos, corpos espirituais. Vai acontecer essa subida, essa ascensão dos vivos para se encontrar com Jesus nos ares. Porque Jesus está descendo até a terra, entre as nuvens. Só que ele vai tirar, por um momento, a sua igreja da terra e vai fazer com que a gente se encontre com ele nos ares. Para a gente descer junto com ele, aonde quer que ele vá descer. E a gente sabe que ele vai descer lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Isso está escrito na Bíblia, tá? Então, isso vai acontecer, a ascensão dos vivos. Mas não para a gente morar no céu.
É só para a gente se encontrar com Jesus nos ares e sermos direcionados até aonde ele vai se instalar, entendeu? Que no caso é Israel, Jerusalém, tá? Aí aqui está escrito, vai acontecer a morte dos ímpios que estão vivos. Eu coloquei essa seta por quê? Porque a palavra de Deus diz que com a volta de Jesus vai cair fogo do céu, vai vir uma saraivada, vai vir o quê? Juízo. Vai ser derramado na terra a ira de Deus contra o pecado. E muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas que ficarem na terra, que não subirem para o encontro com Jesus nos ares, elas vão morrer. Só que aqui eu coloquei a setinha porque não são todos que vão morrer. Como eu disse, vai haver sobreviventes na terra, tá? Alguns irão sobreviver a esse juízo e a terra será repovoada nesse período aqui de 1000 anos, ok? Vai acontecer aqui também, na volta de Cristo, o aprisionamento do diabo. Ele vai ser preso no abismo, por isso que nós vamos entrar no descanso, porque Satanás estará preso. E vai acontecer também que a terra ela ficará desolada, porque vai descer fogo do céu, gente, vai destruir boa parte da terra, ok? E aqui, na entrada, né, nesse período de 1000 anos, que seria o 7º milênio, o milênio de Jesus, o reino de Deus, vai acontecer uma restauração da terra. Jesus, ele vai restaurar todas as coisas de forma que a terra ela vai ficar parecendo o jardim do Éden. É isso que diz a palavra de Deus. Só que aqui está dizendo aqui, ó, que os justos estão no céu. Isso está errado. Porque os perdoados não estão no céu. Eles estão na terra com Cristo. Ninguém vai para o céu. A gente já leu isso inúmeras vezes na Bíblia, né? Os ímpios mortos, eles não ressuscitam para entrar no reino de Jesus. Eles continuam dormindo esse período de 1000 anos. Satanás, ele estará circunstancialmente preso. Por quê? Porque no final dos 1000 anos ele será solto. E a terra estará em descanso, que é o verdadeiro sábado. Tá? No final dos 1000 anos, vai acontecer a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios mortos. Todos os que não ressuscitaram aqui, irão ressuscitar aqui no final dos 1000 anos, para serem julgados. No final dos 1000 anos, não só os ímpios mortos ressuscitam, mas aqueles que morreram durante o milênio, que nasceram e morreram, né? Irão também ressuscitar para serem julgados. Aqui será estabelecido o julgamento final, tá? Aqui ele coloca Satanás é solto, né? Na verdade, é no finalzinho aqui dos 1000 anos que Satanás será solto. Vai acontecer uma destruição final dos pecadores, porque com esse julgamento, o destino eterno de toda a humanidade será concluído aqui. Então, aqui acontecerá a segunda morte de quem foi condenado e também acontecerá a imortalidade, a vida eterna de quem foi absolvido. Aqui, depois dos 1000 anos, será estabelecida uma nova terra. Por quê? Porque o trono de Deus, a cidade santa, que está lá no céu hoje, a nova Jerusalém, que não tem nada a ver com a Jerusalém da terra, ela irá descer para a terra, junto com o trono de Deus. Ou seja, o próprio Deus Pai irá tabernacular, irá habitar com os homens para sempre, e a morte já não existirá mais. Aqui nós entramos no 8º dia, no dia eterno. Certo?
Vocês entenderam isso, gente? Amém. Agora, nós vamos ver essas coisas à luz da nova aliança, tá? Agora que eu trouxe a revelação para vocês, né, do sábado, do verdadeiro sábado, eu quero mostrar para vocês Jesus. Olha só. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, 27 a 28, Jesus fala assim: E então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, por que o sábado foi feito por causa do homem? Primeiro, porque era nesse sábado, nesse período de descanso, que a humanidade será resgatada da condenação do pecado, entendeu? Então, o sábado, ele foi criado para nós, por nós. Só que Jesus disse que ele mesmo, ele é Senhor do sábado. Ele é quem reina no dia de sábado. É ele quem reina no descanso nosso, entendeu? Ou seja, tá falando claramente aqui do seu reino milenar. Em João, capítulo 5, 16 e 17, diz assim: Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E disse-lhes Jesus: O meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Então, veja só. O que Jesus estava fazendo no sábado que estava deixando os judeus irritados, a ponto de perseguir Jesus por causa disso? A ponto de acusar Jesus de estar quebrando o mandamento do sábado. Jesus estava curando pessoas no dia de sábado e ele estava libertando as pessoas dos demônios. Ou seja, ele dava o descanso para as pessoas que sofriam, que eram doentes e eram oprimidas. E ele fazia isso no dia de sábado. O que ele estava querendo mostrar para essas pessoas? Que a realidade daquela sombra do mandamento não era essa aqui, ó. Era que estar no descanso, entrar no descanso de Deus é ser curado, liberto, é ser povo santo de Deus, entendeu? E como ele é o Senhor desse descanso, desse sábado, ele fazia essas coisas. E quando ele falava, e quando ele disse assim, olha, meu pai e eu, nós estamos trabalhando até hoje, ele estava falando nas entrelinhas para aquelas pessoas que ainda não chegou o sábado verdadeiro. O verdadeiro descanso ainda não tinha chegado. Isso aqui era apenas uma demonstração do verdadeiro sábado, entendeu? Então, ele mesmo, não é que ele não guardava o sábado, ele trouxe para os judeus o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido desse mandamento. O verdadeiro sentido é que ainda haverá um descanso para nós, que é o verdadeiro sábado que Deus deu ao seu povo. Amanda, Fala. então, até um pouco atrás, né, eu acho que eu aprendi tudo errado, porque eu pensava que era domingo, né, o sétimo dia. Sim. E não é. O domingo é o primeiro dia. Tanto é que você vai segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta e sábado. Sabe o que significa sábado? Em hebraico é Shabat, que significa parou. Então, Deus trabalhou todos esses dias, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5 e no 6. Quando chegou no sétimo, Deus parou. Parou. É o Shabat, entendeu? É o descanso. Entendi, obrigado. De nada. Sem contar que domingo também em inglês, né? É Sunday. É o dia do sol.
E para as religiões que adoram o sol como um deus, isso tem um grande significado, né? Outra coisa importante também para a gente sacar é que o anticristo, ele vem mudando as leis de Deus e os tempos, né? Isso também está escrito na Bíblia. Uma das características do anticristo é essa, ele mudou os tempos e a lei. Então, a gente tem que abrir o olho para isso, tá? Na lei... Oi? Desculpa, pode finalizar. falar. Não, pode falar Não. você. Tem algumas religiões, tipo adventista, por exemplo, que não se faz nada no sábado, né? Sim, porque eles procuram guardar o mandamento na sua literalidade. É. E aqui, o que eu estou tentando trazer aqui para nós é assim, eu quero revelar para vocês o que Deus queria na nova aliança, você entendeu? Uhum. Porque lembra que o mandamento ele foi dado na antiga aliança. E as coisas da antiga aliança são sombras. Sim. Sombras do que Cristo vem falar na realidade para nós. Uhum. Né? Porém, algumas religiões, Cássia, elas guardam na literalidade. Pé da letra, né? Ao pé da letra. Então, a gente tem que entender qual é a revelação que tem por trás disso para a gente poder discernir. Será que Deus queria mesmo que a gente guardasse o sábado dessa forma? Ou ele queria que a gente lembrasse que haverá um sábado de descanso e é naquele sábado que a gente tem que entrar? Naquele sábado. Agora, isso aqui vai ficar bem mais claro. Hebreus capítulo 4. O autor de Hebreus, ele nos ajudou a discernir a revelação que tem por trás desse mandamento. Tudo isso que eu falei para você, eu não tirei da minha cabeça, não. Eu tirei desse texto aqui, olha. E eu vou mostrar para vocês. Olha só o que o Paulo explicou para os cristãos da nova aliança. Ele diz assim: temamos. Olha, é disso que a gente tem que ter medo. É isso que ele está falando. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Pareça que algum de vós fica para trás. Então, peraí, existe uma promessa de entrar no seu repouso, no repouso de Deus, certo? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Então, quem que vai entrar no descanso de Deus? Quem creu na pregação, nas boas novas do Evangelho, está dizendo aqui, certo? Tal como disse. Quem que disse isso? Deus disse, lá no Antigo Testamento: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste mesmo lugar, ele diz: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito,
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Por quê? Se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Então, o que o Paulo está explicando aqui? O que Josué fez? Josué fez o povo entrar na terra prometida. Então, lá no Antigo Testamento, a promessa de Deus dar a terra prometida ao seu povo também era uma promessa de fazer esse povo entrar no descanso, tá? E quem fez o povo entrar na terra prometida não foi Moisés, foi Josué. E agora, ele dá o exemplo aqui de que muitos não entraram nesse descanso, nessa terra prometida lá atrás, por quê? Porque eram desobedientes e incrédulos. Quebravam as leis de Deus, né? E aí, aqui está a revelação, olha o que ele explica para nós. Peraí, deixa eu pôr para cá. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, né, se o descanso de Deus fosse realmente só a entrada do povo na terra prometida na antiga aliança, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E quem falou desse repouso aqui depois de Josué? O rei Davi. Olha aqui, ó. Dizendo por Davi, olha. Muito tempo depois de Josué. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Imagina quando a gente entrar no reino, como que vai ser? Nós não vamos ter descanso das nossas obras? Nós não vamos mais precisar evangelizar, não vai ser mais necessário, a gente vai ter descanso. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, que é o 7º milênio, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, vocês percebem que esse descanso que Paulo está trazendo aqui, ele está revelando que o descanso de Deus não tem nada a ver com a guarda do sábado. A guarda do sábado é para que você saiba que Deus separou um sábado de descanso para o seu povo. E esse sábado de descanso que ele separou será real e será no reino. Então, Paulo está advertindo aqui as pessoas, cuidado, não tentem enganar a Deus, não sejam incrédulos, não sejam duros de coração, tenham fé. Por quê? Porque não há criatura alguma encoberta diante dele, todas as coisas estão nuas diante de Deus, né? Aí ele fala assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, ele está revelando aqui sobre o que é o verdadeiro descanso de Deus, o reino, tá? E aí vem a questão, a grande questão, né? Como agir diante disso?
que aí é onde algumas pessoas, elas preferem seguir literalmente o mandamento da guarda do sábado, tá? Mas nós que temos a revelação do que ele significa para aqueles que têm a fé em Cristo, como agir? Em Colossenses, capítulo 2, de 16 e 17, Paulo, ele explica, ele fala assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aí, na carta aos Romanos, no capítulo 14, ele dá um outro direcionamento. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Então, o que ele está dizendo? Que se a gente compreende isso, e a gente tem convicção de que se a gente não guardar literalmente o sábado, nós não estamos quebrando o mandamento de Deus, nós não estamos quebrando essa lei. Mas por quê? Porque nós estamos aguardando o verdadeiro sábado, que é a nossa entrada no reino, tá? No reino milenar, tá? Para vocês terem uma ideia de como é importante a gente ter esse entendimento na nossa mente, eu trouxe para vocês esse texto do Antigo Testamento, do profeta Isaías, capítulo 58, para que vocês vejam a diferença que é você ler o Antigo Testamento na literalidade da lei, ou você ler o Antigo Testamento na luz desta revelação que a gente teve com a ajuda do apóstolo Paulo. Diz assim a palavra no Antigo Testamento: olha a condição, se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o bem, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Aqui, gente, você vê claramente que alegria, cavalgar nos altos da terra, na largura da terra com liberdade, banquetear com a herança. Herança só se recebe no final da história, né? Aí, principalmente a de Jacó, olha, né? Tudo isso está ligado ao dia do Senhor, à volta de Cristo, ao reino de Deus na terra, né? Delícia, honroso santo dia do Senhor, olha, o sábado. É isso que a gente vai viver no milênio, entendeu? E aqui, essa coisa condicional, esse se aqui, olha, quando ele traz essa condição, por quê? Porque para a gente viver aqui no reino de Deus, para a gente entrar nesse descanso, a gente precisa cumprir, a gente precisa manifestar a nossa fé através das nossas obras, das nossas atitudes. Então, se a gente deixar
A carne, olha, deixar de seguir o nosso próprio caminho, começar a ser direcionado por Deus. Se a gente deixar de falar futilidades, se a gente deixar de fazer o que a gente bem quiser, né? E começar a prestar mais atenção naquilo que o Senhor quer de nós, tá? Se a gente vigiar o nosso pé para não profanar aquilo que Deus, o sábado, aquilo que Deus considera santo, sagrado, separado para ele, tá? Isso é o que é a condição no Novo Testamento, na nova aliança em Cristo, para que a gente entre no reino de Deus. Então é diferente. Vendo isso, eu não consigo mais encarar o mandamento na sua literalidade, entendeu? Eu acho que não era exatamente isso que Deus quer que a gente faça hoje, na nova aliança. E aí a gente volta aqui para o mandamento, lá em Êxodo 28, 11, a gente vai ler de novo, depois de tudo que a gente viu. Lembra-te do dia de sábado. Para o quê? Para santificá-lo, para separá-lo dos outros dias, para entender que ele é um dia peculiar. Existe algo que vai acontecer nesse sétimo. Aí ele fala, trabalhará 6 dias, né? E nele fará todos os seus trabalhos. Então, gente, nós estamos no tempo de trabalhar. Nós precisamos trabalhar. A gente está no tempo de arregaçar as mangas e fazer a obra que a gente tem que fazer. Tá? Só que o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Ele será o rei, né? Ele governará. Nesse dia não farás trabalho algum. Você vai entrar no descanso, nem você, nem teus filhos, nem teus servos, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, tudo que neles existe, mas no sétimo dia ele descansou, ele se satisfez, ele se sentiu realizado por tudo que ele fez. Então, é como se Deus, a luz dessa revelação, né? É como se ele olhasse para a história da humanidade e olhasse para o seu plano de salvação que foi realizado em Cristo e por Cristo e ficasse satisfeito e ficasse feliz, porque muitos, pela fé, entrarão nesse descanso, né? E aí ele diz, porque o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou e o separou. Bom, eu espero ter colaborado, né, com vocês, com esses textos que eu trouxe, com essa explicação, com essa comparação entre a antiga e a nova aliança. Sei que é um assunto difícil, por isso o apóstolo Paulo mesmo diz, vocês vão ter que ter a convicção na mente de vocês para decidir o que fazer. Ele disse que na nova aliança há quem guarde o sábado e quem decida em tê-lo como um dia sagrado. Mas há quem considere todos os dias iguais. E isso não é pecado, segundo o que Paulo disse na sua carta. Isso não é a quebra da lei. Isso é um entendimento que a pessoa tem da realidade desse mandamento. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa respeitar as pessoas que decidem guardar o sábado. E a gente tem que estar bem ciente de, se a gente não for guardar o sábado, a gente tem que estar bem ciente disso e convencido dessas coisas para que ninguém nos acuse. E nem a nossa consciência nos acuse disso, entendeu? Agora, como que eu faço? Como que eu vejo? Na minha visão, eu procuro
separar o dia de sábado, mas não como os judeus fazem, por exemplo. Eles não acendem o fogo no sábado, eles não cozinham, eles não apertam o botão do elevador, eles não caminham mais de 2 quilômetros, se eu não me engano. Existem várias regras que são tradições de homens, isso daí. Eu não guardo o sábado assim. Mas eu separo o sábado para quê? Para eu estar fazendo o trabalho com as crianças, por exemplo, né? Trazendo a palavra para os meus filhos, principalmente, entendeu? Para os amigos dos meus filhos, para essa nova geração. Eu separo o sábado para ter um momento de descanso meu, um momento de lazer em família, se eu tiver que sair com meu marido, se eu tiver que passear. Eu vejo dessa forma. Para mim, o sábado é um dia diferente. É um sábado que eu estou conectada com Deus. Mas eu também procuro não fazer assim, ficar fazendo serviço de sábado em casa, sabe? Eu procuro ter um momento mais de lazer com a família, ou de descanso, ou de obra. Se eu tiver que fazer algum serviço, eu faço no domingo, porque o domingo, para mim, é o primeiro dia da semana. Se eu tiver que adiantar alguma coisa para a semana que vem, né? A gente que é dona de casa tem que estar sempre organizando tudo. Então, eu não vejo nenhum problema em fazer no domingo. É só uma questão minha essa. Então, eu procuro ver dessa forma. Eu tenho um comércio, que é um posto de gasolina, que trabalha e funciona de sábado normalmente. Amanda, o Oi, engraçado assim, né? A gente foi criada assim no católico. Era sempre para guardar o domingo, não o sábado. pois é, para você ver como que a lei... Se a gente for analisar no calendário, o domingo, que assim, a segunda é o segundo dia, Sim, não é assim? Mas sim, o catolicismo fala, né? Guardar o domingo. sim. Então, na verdade, foi mudado, né? Os tempos e a lei de Deus. A lei de Deus foi alterada pelo espírito do anticristo. Então, isso é só uma das coisas, né, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né, Fer? E aí é que tá, porque a gente foi ensinado todo esse tempo, para nós é difícil uma mudança, uma adaptação, mas quando a gente Eu só entende... entrei assim aqui nessa questão porque o Bruno, assim, ai, mas mãe, não era no domingo que era pra gente ficar assim, quietinho? Aí eu falei, ai, não, escuta o que a Amanda tá falando. É difícil, viu, Amanda? É difícil, né? Infelizmente, a gente aprende tudo fora, completamente fora da palavra. E olha, isso que eu trouxe para Você vocês, lembra que você falou para nós? A gente vem assim, né? Adquirindo tudo que bisavô, avô, avó fala, e a gente vai seguindo. Aí hoje eu estava no carro com a minha mãe e ela estava falando um negócio, eu falei, mãe, vê só um pedacinho da Bíblia. Ah, tá bom então. Aí ela leu, aí ela falou, ah, não é que você tem razão? Eu não tenho razão, está escrito. é isso. Você vê, não sou eu que estou falando. A gente, quando para ler, a gente descobre essas coisas, né? Então, é isso. Eu queria falar que existem muitos textos sobre o sábado na antiga aliança, fazendo referência à guarda. Eu quero dizer a vocês que na antiga aliança era lei. Por quê? Porque o povo de Israel, ele foi um povo escravo no Egito, eles não tinham descanso nenhum. Eles trabalhavam de domingo a domingo. E o Senhor, através desse mandamento, ele dá um dia de descanso para o seu povo também, entendeu? Então, na lei do Antigo Testamento, era necessária a guarda do sábado, sim, tá? Era um dia
era para ser feito, sim, na sua literalidade. Porém, na nova aliança em Cristo, com a nova aliança, vem a revelação de Deus para as nossas vidas, vem o entendimento de como a gente vai aplicar as leis de Deus. Então, é isso que eu consigo compreender. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou fechar a transmissão do Face, espero ter colaborado ali com o pessoal do Face. Qualquer dúvida, pode escrever nos comentários, pode escrever no meu particular, me ligar, a gente vai conversando sobre isso também, se alguém quiser falar ou tiver alguma pergunta. Tá? Eu vou me despedindo por aqui, então.